aqueles que precisam de um despertamento, que o Senhor venha erguer, Senhor, aqueles que estejam prostrados, abatidos, que o Senhor venha renovar a fé daqueles que precisam de uma renovação na fé, que o Espírito Santo possa abençoar, agir, operar na vida de cada um, para que o teu nome seja então, Senhor, glorificado. Faça, eu te peço mais uma vez, resplandecer a luz do teu rosto sobre nós, sobre este lugar, sobre os corações. Quando vem, Senhor, a tua luz, as trevas se dissipam. Quando vem a tua luz, a vida. Jesus prometeu dizendo que aqueles que me seguem não andarão em trevas, pelo contrário terão a luz da vida. Que a luz da vida se manifeste de um modo maior em cada coração, que possamos sair daqui diferentes, Senhor, que possamos sair daqui com as nossas forças renovadas, uma direção muito maior, uma certeza muito maior da tua grandeza, do teu poder, com uma certeza muito maior de que podemos de fato confiar em ti, não seremos decepcionados. Abençoe para a glória e honra do teu santo nome, nós te pedimos isso. Amém. Podem sentar em nome de Jesus, graças a Deus. Bom dia a todos, bom dia. Vamos cantar uma canção, primeiro para glorificar a Deus, segundo, preparar o coração para uma orientação importante. Se você tem um hinário, vamos cantar o hino de número, página 78, é esse hino que fala sobre o que Jesus fez por nós, hino de número 78. Meu pecado resgatado foi na cruz, por teu amor e da morte, triste sorte, me livraste, tu Senhor, vem redimida só tem vida, redimida só tem vida, a minha alma em teu amor, com apreço, reconheço quanto devo a ti, Senhor.
no Salmo de número 12. Salmo de número 12. Existem orientações que elas servem para entendermos como a gente deve crescer com Deus, crescer espiritualmente. Existem orientações que nos ensinam a viver a fé, conquistar, enfrentar lutas, problemas. Existem orientações para tudo na Bíblia. Não há nada que a gente possa dizer, a Bíblia não nos orienta sobre isso. Olhe para mim, por favor. Mas existem orientações que elas servem para que venhamos aprender a viver, a saber viver em relação às pessoas. Nós estamos vivendo no fim dos tempos. Houve um princípio, um meio e o fim. Nós estamos no fim dos tempos. Significa que a vinda de Jesus se aproxima. A partir do momento que Jesus foi assunto aos céus, esse fim dos tempos iniciou. Então nós estamos no fim dos tempos. É o período, é o pior período espiritualmente falando. À medida que se aproxima a vinda de Jesus, com mais força, o diabo e os demônios trabalham nesse mundo. Eles já sabem qual é o futuro deles. Não tem saída para o diabo, para os demônios. Eles já sabem do que vai acontecer, mas eles trabalham não só para enganar as pessoas, destruir as pessoas, mas eles trabalham para que a cada dia a corrupção aumente no coração das pessoas em todos os aspectos. Então, cada dia que se passa, mais o cristão precisa ter discernimento de espírito para conduzir a sua vida. O discernimento de espírito é fundamental, inclusive para que você saiba lidar com as pessoas. Por quê? Porque as coisas vão piorando. O diabo vai trabalhando com todas as forças e o ser humano vai decaindo no caráter, na moral, na sua maneira de viver. A maioria das pessoas vão vivendo de uma maneira contrária à vontade de Deus. Em vários países, quando a Suprema Corte libera o aborto, muita gente faz festa. Muita gente faz festa para que se libere o aborto. Quando se libera, entre aspas, né? Porque casamento é entre homem e mulher, não tem meio termo. Mas quando se libera, entre aspas, o casamento de homossexuais, existe festa. Em alguns países já estão se liberando para que as pessoas se casem com animais. Num país a mulher casou com um cachorro. Ela se vestiu de noiva e casou com um cachorro, como se fosse um casamento entre homem e uma mulher. Se eu não me engano, na Áustria, talvez eu esteja enganado com o nome do país, porque são dois nomes parecidos. Agora já se decidiu que manter relação sexual com uma criança de 12 anos já não é mais problema, já não é mais considerado crime, pedofilia. Então, naquele país, quem quiser ter relação sexual com uma criança de 12 anos
não está fazendo nada de errado, porque fim dos tempos, as coisas vão piorando, o ser humano, na sua maioria, parece que vai regredindo e vai ficando às vezes pior do que um animal, pior do que animais. Então, a cada dia que se passa, a gente vê mais pessoas desonestas, mais pessoas orgulhosas, mais pessoas mentirosas, mais pessoas trapaceiras. A gente vai vendo muita coisa piorando. Ora, e é muito importante que o cristão verdadeiro, ele tenha direção na sua vida. Eu preciso saber direcionar a minha vida de acordo com Deus. Eu preciso ter firmeza para trilhar o caminho da fé, para andar de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia diz que bem-aventurado, diz o Salmo número 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores e que não se detém no caminho dos pecadores. Não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, porque esse será bem-aventurado. Isso quer dizer que tem que haver uma separação verdadeira. O cristão verdadeiro, ele tem que ter uma direção, ele tem que saber viver no mundo de trevas de tal maneira que ele agrade a Deus, de tal maneira que ele seja fiel a Deus, que ele honre a Deus em todos os sentidos. E ele tem que saber conviver com as pessoas, porque quando se fala saber conviver, você tem que respeitar as pessoas, você tem que se mostrar e ser humilde com Deus e com as pessoas, mas você tem que ser absolutamente firme no que se diz respeito a conduzir a sua vida e saber como você lida com as pessoas. Por quê? Porque muitas das vezes cristãos, mesmo sendo cristãos, muitos querem viver na base dos sentimentos. É o sentimento que domina a pessoa. Ela às vezes quer lidar com todo mundo na base do sentimento. E essas pessoas que se deixam dominar muito pelos sentimentos, elas são as pessoas que mais facilmente são enganadas, iludidas, porque elas acreditam, os sentimentos delas as fazem pensar, as fazem imaginar que todo mundo quer o bem delas, que todo mundo quer favorecê-las, que todo mundo quer ajudá-las, que todo mundo é fiel, que todo mundo é bacana. E não é nada disso. A coisa não funciona assim. O salmista Davi, vamos ler um pouquinho, depois a gente vai aos poucos. O salmista Davi, no Salmo de número 12, escreveu dizendo: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens, falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é, Senhor, sobre nós? Por causa da transgressão dos pobres e dos gemidos e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são puras, prata refinada e candinho de barro depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás desta geração, nos livrará para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens
a vileza é exaltada. Olhe para mim, por favor. Esse salmo é um salmo que foi escrito e inspirado e que expressou o que Davi estava vivendo. Davi estava, de certa forma, cansado de tanta gente falsa, de tantas pessoas falsas diante dele, falsas. E ele estava dizendo para Deus: pô, se que me socorrer por causa de tanta gente falsa. E muitas das vezes, cristãos, eles às vezes sofrem, eles às vezes são colocados em situações que não deveriam, eles às vezes são prejudicados, eles às vezes são enganados, eles às vezes passam por determinadas situações, porque muitas das vezes eles não entenderam que é preciso ter prudência. Jesus disse: seja simples como uma pomba, mas você tem que ser prudente como uma serpente. Simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Jesus deixou isso bem claro. Então, muitas das vezes, dentro de uma família, às vezes existe ali uma pessoa que é extremamente falsa. Ela é falsa. Ela é falsa às vezes com uma pessoa, ela é falsa com várias pessoas, às vezes ela é falsa com todo mundo. As pessoas falsas têm as suas exceções, mas as pessoas falsas, normalmente elas gostam muito de elogiar e bajular. Quando você vê alguém que gosta muito de elogiar, quando você vê alguém que gosta muito de bajular e que gosta muito de elogiar os outros, você tem que ficar muito esperto, porque tem as exceções, mas normalmente as pessoas falsas, elas têm essa característica. A pessoa falsa, ela não vai chegar e dizer: pô, eu estou querendo te prejudicar, pô, estou querendo te dar uma pernada, eu estou querendo te enganar, estou querendo te prejudicar, estou querendo arrebentar com você. Não vai fazer isso. Isso não acontece. As pessoas falsas, elas muitas das vezes conseguem disfarçar muito bem e conseguem muitas das vezes passar uma imagem, uma ideia de que elas têm um bom coração, que elas querem abençoar, que elas querem ajudar, que elas querem favorecer, que elas estão ali para ajudar. E muitas das vezes não é nada disso, porque quando se tem um coração falso, aquilo que é falso é fácil de entender, significa que não é verdadeiro. Uma coisa falsa pode até parecer ser verdadeira, mas ela não é verdadeira. E muitas das vezes, cristãos, eles são prejudicados em suas vidas, eles entram em situações que eles não deveriam entrar, eles sofrem com situações que eles não deveriam sofrer. Por quê? Porque eles às vezes se deixam levar por pessoas falsas. Tem filha que é falsa com a mãe, tem mãe que é falsa com a filha, tem pai que é falso com o filho, tem filho que é falso com o pai, tem irmão que é falso com o irmão, tem irmã que é falsa com a irmã, tem sogra que é falsa com a nora, tem nora que é falsa com a sogra. Tem gente falsa para tudo que é lugar. E nós não podemos viver cegamente, sem um discernimento de espírito,
sem espiritualmente procurar discernir as pessoas que estão lidando conosco, as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que surgem no nosso caminho. Nós não podemos viver assim, porque se nós vivermos achando que todo mundo é bom, que todo mundo é bacana, que todo mundo tem um coração bom, que todo mundo quer abençoar, que todo mundo é amigo, nós vamos levar muita paulada na vida. Nós vamos entrar em muitas situações que não deveríamos. Muitas das vezes, dentro da família, uma pessoa falsa, ela consegue prejudicar muita gente. Ela consegue, muitas das vezes, destruir muita gente. Muitas das vezes, uma pessoa falsa no ambiente de trabalho, ela consegue prejudicar pessoas, ela consegue arruinar a vida de pessoas. Muitas das vezes, pessoas, elas sofrem, e sofrem muito. Por quê? Porque tem que haver um discernimento de espírito. A Bíblia diz que nós devemos amar ao próximo como se a nós mesmos. Significa que eu tenho que desejar o bem das pessoas como eu desejo o meu próprio bem. Muito bem, isso é um mandamento. O segundo mandamento: amar o próximo como a nós mesmos. Isso tem que estar no coração. No entanto, a Bíblia não diz que o cristão tem que ser um cego. A Bíblia não diz que o cristão tem que ser alguém iludido, que fica achando que todo mundo quer o bem dele, que todo mundo é bom, que todo mundo é justo, que todo mundo é honesto, que todo mundo quer abençoar. Não é assim, não é assim. Então Davi estava falando a respeito dessa situação. Davi estava inclusive falando com Deus: socorre-me, tantos lábios falsos, tanta gente falsa. Por quê? Porque haviam pessoas falsas ao redor dele. Haviam pessoas que no fundo, elas queriam destruí-lo, mas na frente dele elas diziam que queriam o seu bem. Haviam pessoas que queriam ver Davi arruinado, mas na frente deles elas passavam a ideia de que elas queriam vê-lo muito bem. Ora, então, o que é preciso entender? Nós estamos no fim dos tempos. Nós não podemos sair confiando em qualquer um. Nós não podemos sair confiando em todo mundo. Para você confiar em alguém, isso requer tempo. É preciso ver fruto, é preciso analisar fruto, é preciso saber que estamos no fim dos tempos. E muitas das vezes, às vezes você vê cristãos que eles ficam muitas das vezes sofrendo, levando pauladas, entrando em situações que não deveriam. Eles às vezes gemem. Por quê? Porque eles não despertam para isso. Eles não, como cristãos, eles não aprenderam. Eu preciso ter discernimento de espírito. Eu preciso conseguir discernir espiritualmente as coisas. Eu preciso discernir espiritualmente. Às vezes, você vai trabalhar, lá no ambiente de trabalho, existem pessoas sinceras, às vezes são incrédulas, vivem uma vida pecaminosa, mas elas são sinceras com os outros. Às vezes elas procuram ser honestas com os outros, mas às vezes, ali naquele ambiente de trabalho, tem alguém que é extremamente falso. Tem alguém que não se contenta em viver a sua própria vida com sinceridade, não se contenta. Existem pessoas que às vezes elas estão tramando o mal para os outros. Existem pessoas que estão querendo ver outras pessoas prejudicadas. Existem pessoas que estão querendo o lugar de outras pessoas. Existem pessoas que elas sentem prazer muitas das vezes
em prejudicar os outros. E às vezes o cristão, ele vai para um ambiente de trabalho e ele começa às vezes a sofrer. Ele muitas das vezes é prejudicado. Por quê? Porque ele não consegue discernir, ou esta pessoa aqui, ela tem sido falsa comigo, ou essa pessoa aqui é falsa com outras pessoas. Se a pessoa é falsa com outras pessoas, você já não pode confiar nelas. Há pessoas que na frente elogiam, há pessoas que na frente dizem, poxa, você é importante para mim. Há pessoas que na frente, elas dizem, eu estou contigo. Aquilo é só na frente. Muitas das vezes elas dão a volta e elas fazem exatamente o contrário. Na frente elas querem, por trás elas querem caluniar, por trás elas querem prejudicar, por trás elas querem derrubar, por trás elas querem arruinar outras pessoas. Ora, então quando o cristão não tem discernimento de espírito e ele quer viver na base do sentimento, o sentimento é que domina, esses são os que mais sofrem. Esses são os que mais são enganados, esses são os que mais são prejudicados, esses são os que muitas das vezes levam mais pernadas, são os que são passados para trás, são os que são prejudicados. Por quê? Porque vivemos no fim dos tempos e não dá para ficar vivendo de um modo iludido, considerando que todo mundo quer o nosso bem. Isso não existe. Não funciona assim, não funciona assim. Uma coisa é você estar rodeado de pessoas convertidas, nascidas de Deus, que tem realmente um coração em Deus. Uma coisa é você estar muitas das vezes rodeado ou tendo alguém com um caráter, um coração absolutamente falso diante de você. Como é que se faz? Eu descobri que essa pessoa é falsa comigo. Você tem condições de se distanciar totalmente dela? Eu tenho, então distancie-se dela. Distancie-se totalmente dela. Eu não tenho condições, ela está dentro da minha casa. Eu não tenho condições, ela está na minha família. Seja prudente. Quanto menos contato, quanto menos expor a sua vida, quanto menos você se aproximar dela, é melhor para você. Quanto menos chance você der para ela, melhor para você. O que você tem que fazer é orar para que aquela pessoa se arrependa, se liberte, mude o coração, mas se é possível se distanciar dela, se distancie. Mas às vezes as pessoas não fazem. Elas têm condições de fazer e não fazem. Eu tenho alguém lá no meu trabalho que é falso, e está provado que tem um coração falso. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que conviver com aquela pessoa todos os dias por causa do trabalho. Mantenha a distância, o mínimo possível. Apenas o que é necessário para executar o seu trabalho. Não tenha muita conversa, não dê muito acesso, não se envolva. O que for possível se distanciar, se distancie, porque quanto mais chance der, quanto mais aproximação, quanto mais abertura, quanto mais facilitar, mais aquela pessoa vai procurar destruir, vai procurar prejudicar. E eu vou dizer para você, o que tem de cristãos que vivem meio que inocentes, confundindo essa coisa de tem que ter amor ao próximo. Claro que a gente tem que ter amor ao próximo, claro que tem que ter amor ao próximo, mas ter amor ao próximo não significa que eu tenho que ficar dando chance para quem é falso comigo.
Não significa que eu tenho que ficar dando brecha para pessoas que são falsas, não. Significa que eu tenho que ficar facilitando para elas alguma coisa. Por quê? Porque aquilo está dentro do coração da pessoa, está dentro dela. Ela tem um coração falso, ela não é uma pessoa sincera com outras pessoas, ou com uma outra pessoa, ou com várias pessoas, ou com todo mundo. Ela não é. Ela é uma pessoa fingida. Então o que se tem que fazer? Saber viver com as pessoas, ter discernimento. Há pessoas dentro da família, pessoas que são incrédulas, estão fora da presença de Deus, precisam se libertar, precisam se converter, precisam da salvação, vivem uma vida pecaminosa, mas aquela pessoa é sincera, aquela pessoa é honesta. Não significa que você tem que participar dos pecados dela, não significa que você tem que seguir o caminho dela, não significa que você tem que seguir os conselhos dela, mas você consegue entender: essa pessoa, esse meu familiar é incrédulo, está fora da presença de Deus, vive uma vida pecaminosa, eu vou procurar orar por ele. Quando me der uma oportunidade, eu falo de Jesus. Quando eu ver que é o momento correto, o momento certo, eu vou procurar de alguma forma transmitir a palavra de Deus. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando você vê que a pessoa é falsa, quando a pessoa na sua frente é uma coisa e por trás é outra. Não adianta ficar tentando consertar essas pessoas, não adianta ficar tentando, achando que quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu ajudo, quanto mais eu abençoo, quanto mais eu fizer o bem para ela, o coração dela vai mudar. Não, não é assim. Se o Espírito Santo não encontrar uma chance para aquela pessoa abrir o coração e se arrepender, eu tenho sido falsa com as pessoas ou com alguém, eu não aceito mais isso, eu quero ter um outro coração. Se aquela pessoa não se arrepender, não tem conserto, não tem como mudar. E muitas das vezes as pessoas confundem, e elas ficam pensando que não, fulano é falso comigo, mas quanto mais eu me aproximar, quanto mais eu ajudar, quanto mais eu estender a mão, eu acho que ela vai mudar comigo. Isso é uma grande ilusão. Isso é uma grande ilusão, porque aquela pessoa só vai mudar se houver um arrependimento profundo no coração dela, a se voltar para Deus. Se ela não se voltar para Deus, não adianta. E isso vai crescendo e vai se multiplicando a cada dia, não adianta, a cada dia. E a cada dia nós vamos nos deparar com pessoas fingidas, com pessoas bajuladoras, com pessoas que muitas das vezes existem exceções, mas na sua maioria essas pessoas são bajuladoras. Essas pessoas gostam de elogiar, essas pessoas elas querem passar a impressão de que elas estão ali para abençoar, para ajudar, para fazer o bem. Isso é tudo mentira. A coisa não funciona assim. Então, a orientação que está sendo dada pode para alguns dizer, mas isso tem a ver com a Bíblia, isso tem a ver com a vida cristã? Claro que tem. Como é que não tem? É claro que tem, porque se nós não tivermos discernimento de espírito e analisarmos as coisas, nós vamos dar brecha para o diabo. Quantos? Eu conheço pastores que são de Deus, homens de Deus, fiéis a Deus, é uma bênção. Mas quantos pastores falsos eu já conheci? Quantos pastores falsos tentaram se aproximar de mim? Eles eram falsos. Eles eram como uma nota, a gente costuma dizer, uma nota de $3, né? Nota de $3, porque não existe nota de $3, não existe. Eles eram falsos. Quando você percebe, eu percebo que a pessoa não é sincera comigo, eu sou sincero com as pessoas, eu não sou perfeito, mas sou sincero.
eu percebo que a pessoa está sendo falsa comigo, acabou. É norte e sul, ocidente e oriente, acabou, não quero saber. Tiver alguém na parentela, alguém que seja falso comigo, quanto mais distância, melhor. Mínimo de contato. Não é por medo, é simplesmente por questão de sabedoria e prudência. Não posso viver, eu sou um pastor, eu não posso ser inocente, bobão, a ponto de achar que todos os pastores são de Deus, que todos os pastores são fiéis, que todos os pastores são sinceros, que todos os pastores são homens de Deus. É claro que eu não posso ser bobo a esse ponto. A Bíblia mostra que isso não é assim. O fruto mostra que não é assim. O que a gente vê por aí mostra que não é assim. Pelo contrário, a cada dia vai ser mais raro a gente encontrar homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas íntegras com Deus e com as pessoas. A cada dia vai ser mais difícil a gente encontrar esse tipo de pessoa. Por quê? Porque o diabo, os demônios estão trabalhando nesse mundo com todas as forças. E as pessoas vão aceitando esse espírito do mundo, que é contrário ao espírito de Deus. Não é à toa que tem mulheres por aí fazendo festa, porque agora a lei diz que elas podem abortar, elas tiram uma vida, elas matam uma criança, elas fazem festa. Não é à toa que tem gente querendo relação sexual com animais. Tem países que eles estão já aprovando a relação sexual entre o ser humano e animais. Tem países por aí que, se quer ter relação sexual com um cachorro, você pode ter, não tem problema, isso não é mais crime. Nós estamos no fim dos tempos. Então, cada dia que se passa, nós temos que a necessidade de discernirmos quem se aproxima de nós é maior. Não é que você vai viver desconfiado, desconfiada de todo mundo, mas você tem que ter discernimento de espírito. Se eu não tivesse, como pastor, se eu não tivesse cortado radicalmente conversa, amizade com alguns pastores, digo nem amizade, mas contato, né? Eles teriam me envolvido em problemas, ou tentariam me prejudicar de alguma forma. Você está percebendo o espírito da pessoa. Você está percebendo, a pessoa chega para você, começa a falar mal lá de não sei quem. Mas quando ela encontra aquela pessoa, ela, você é maravilhoso, maravilhosa. Você, está na cara que essa pessoa é falsa. Para que você vai ficar, para que vamos ficar dando chance para quem tem um coração falso, um espírito ruim e que de repente está querendo ver o nosso mal, querendo nos prejudicar, querendo nos afligir? Para quê? É questão de inteligência. Neemias estava exilado. Os inimigos vieram, levaram vários judeus. Restaram alguns judeus lá em Israel. Neemias foi para trabalhar, alcançou uma posição altíssima lá no palácio, e de repente alguns judeus vieram de Jerusalém, e Neemias, com coração em Deus, homem de Deus, ele perguntou: e os nossos irmãos, como estão lá em Jerusalém? E os judeus informaram: eles estão em grande miséria, estão no fundo do poço, em outras palavras. Neemias começou a orar: Deus, me abençoa, me dá condições para que eu possa ir lá, voltar em Jerusalém, reconstruir, ajudar aquele povo, ajudar os meus irmãos. Ele não pensou só nele, ele estava numa posição altíssima. Deus abençoou, abriu as portas, o rei permitiu que Neemias fosse para Jerusalém. Neemias foi na posição de governador, uma posição importante. Ele chegou em Jerusalém
como governador. Ele tinha uma missão de reconstruir os muros de Jerusalém, a vida dos judeus que estavam no fundo do poço, espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, socialmente, tinha que reconstruir tudo no fundo do poço. O que Neemias fez? Discernimento de espírito. Ele sabia que ali, no meio daqueles judeus, haviam judeus falsos, gente falsa, com coração falso, que não queria de forma alguma que houvesse reconstrução ali. O que Neemias fez? Chegou em Jerusalém, pegou lá um jumento, se eu não me engano, foi com algumas pessoas para ver a situação do lugar. A Bíblia diz que ele, por 3 dias, ele analisou tudo o que tinha que fazer, ele não abriu a boca para falar com ninguém sobre o que Deus tinha posto no coração dele, porque ele sabia: se eu começar a expor aqui o que Deus colocou no meu coração, eu vou levantar inimigos, os inimigos virão mais rápido. Os inimigos virão, mas eu não posso antecipar isso. Quando Neemias juntou os judeus e começou a transmitir para os judeus o que Deus queria fazer naquele lugar, através dele, na vida deles, rapidamente os inimigos falsos que estavam ali no meio dos judeus começaram a se manifestar. E chegou um momento que o objetivo daqueles judeus falsos era matar Neemias. Eles queriam matar Neemias, mas eles mandavam um recadozinho, mensagenzinha, dizendo: vem se encontrar conosco, se encontrar conosco. Quem foi Neemias? Um homem bobo, um homem, todo mundo é bom, todo mundo é amigo, todo mundo quer. Não. Ele soube discernir quem precisava de ajuda, quem era fiel a Deus, fiel a Ele, quem estava com Ele naquela batalha, e discerniu que ali havia homens querendo destruí-lo. Os inimigos diziam: vem se encontrar conosco. Neemias dizia: não, estou fazendo uma obra importante, eu não posso largar. Os inimigos lá e ele aqui, firmeza total. Então, não é que nós vamos viver desconfiando de todo mundo, achando que ninguém presta. Não é isso. A gente tem que saber discernir as situações. Tem que discernir as situações. Às vezes um pastor faz um contato, quer conversar, quer fazer um contato, às vezes porque ele quer uma orientação, às vezes porque muitos deles porque querem uma orientação, porque querem às vezes uma palavra de fé, porque querem dizer: olha, ajuda em oração. Normal. Estamos na mesma fé, se somos verdadeiros homens de Deus, cristãos verdadeiros, estamos na mesma fé, lutando pelo mesmo reino. Muito bem. Mas tem gente que é pilantra, tem gente que é corrupto, tem gente que não presta, tem gente que não tem um coração sincero. Então, quando a gente vai discernindo, percebendo, analisando que o espírito daquela pessoa não é bom, dá para cortar? Corta. Norte, sul, leste, oeste, ocidente, oriente, acabou. Lá e eu aqui. Dentro da sua família. Bispo, dentro da minha família tem gente falsa. Eu não tenho condições de norte, sul, leste, oeste me afastar definitivamente da família. Vigie com essas pessoas. Você tem como manter uma distância? Mantenha. Ore por elas, mas mantenha a distância. Dá para manter uma distância? Então mantenha a distância. Não fique abrindo a sua vida para qualquer pessoa.
Não fique falando dos seus problemas, das suas lutas para qualquer um. Não fique. Nem das suas lutas, nem das suas vitórias para qualquer um. Questão de inteligência, questão de inteligência. Há pessoas que são fiéis. Há pessoas que às vezes, mesmo sendo incrédulas, às vezes elas são fiéis a outras pessoas. Se estiver num momento difícil, elas estarão ao seu lado. Quando você obtiver vitórias, elas vão se sentir felizes. Mas você quer me dizer que todo mundo fica feliz com a sua vitória? Hein, pessoal? Fica? Todo mundo fica feliz com a sua vitória? Pô, então você, se tiver, eu vou falar, então você está em outro planeta, não é possível, deve estar, porque infelizmente não é assim. Você pensa que todo mundo que trabalha lá, no seu ambiente de trabalho, quer ver você progredir? Hein? Todo mundo quer que você progrida? Não, claro que não. Tem gente que às vezes está doida para pôr o pé na frente, para você dar uma tropeçada. Tem gente que às vezes está doida para puxar o tapete. Às vezes você é empresário, comerciante, tem os seus negócios. Aí você traz um funcionário para trabalhar, às vezes ele é incrédulo, mas ele é honesto, ele é sincero, ele vive uma vida pecaminosa, mas você fala, ele está trabalhando aqui, mas ele está lutando por isso aqui, ele está se empenhando para que isso aqui cresça, vá para frente. É uma coisa. Tem funcionário que vem, às vezes o espírito dele é péssimo. O espírito dele é péssimo. O espírito dele é péssimo. Às vezes na frente do patrão, ele rasga elogios. Por trás, às vezes, ele está lá falando com outro funcionário, tentando semear no coração do outro. Doido para arrumar confusão, doido para dividir o ambiente, doido que aquela empresa vá para o buraco, doido que aquele negócio feche. Ele não está nem preocupado se ele vai perder o emprego dele. O que o coração dele quer é viver e se proceder dessa forma. Vai fazer o quê? Percebi que o meu funcionário é falso. Manda ele embora. Ele já mostrou que ele é falso. Manda ele embora. Não, mas eu tenho pena, então deixa ele lá. Na hora que ele contaminar o ambiente, afundar e causar muitos problemas para você, você vai lembrar do que eu falei. Não, a pessoa é falsa, tem um espírito muito ruim. Tira ele. Não, mas a gente tem que ter amor, então fica nessa. Então vai nessa. Então confunde amor com ser bobo. Estou tentando ajudar a pessoa. Abrir a porta da empresa, do negócio, do trabalho, trouxe para abençoar, para que ele seja beneficiado. Ainda está aqui tentando por trás me prejudicar, tentando por trás destruir o negócio, dividir o ambiente, está por trás falando mal de mim. Na frente eu sou um bom homem, uma boa pessoa, um bom patrão, uma boa patroa, mas quando ele vira as costas, a língua dele dispara. Você já viu, aquela pessoa é falsa, ela não é uma pessoa sincera, verdadeira. Tira aquela pessoa, demite aquela pessoa. Não, mas eu acho que o Senhor um dia vai mudar o coração dela. Deixa ela lá então, deixa ela lá. Quando ela conseguir incendiar, aí você vai lembrar de como tem que viver, de como tem que agir. É assim que funciona. Tem que haver justiça, tem que ser justo. Existem situações que não adianta ficar só orando, você tem que agir. Você tem que agir. Então Neemias, quando os inimigos diziam, vem aqui, olha, vem aqui, Neemias dizia, não, de forma alguma. Por que eu vou me encontrar com vocês? Porque eles queriam matar Neemias. Houve momentos, porque se tratava de guerra física também, que aqueles homens estavam armando para matar Neemias e os judeus que estavam trabalhando na obra. O que Neemias teve que fazer?
E você tem que ter equilíbrio para entender a situação lá. Se tratava de guerra praticamente. Neemias teve que pôr na mão dos empregados uma ferramenta, e na outra mão eles tinham uma arma, porque eles tinham que trabalhar se protegendo dessa forma. Por quê? Porque era necessário. Então, ora, talvez você esteja aqui, não viva ou não esteja vivendo essas situações, mas é bom que você entenda que nós estamos no fim dos tempos. Não dá para você ficar pensando, iludido, iludida, achando que todo mundo quer o seu bem. Não pense nisso. Existem pessoas que entraram em situações, passaram por situações que não deveriam, sofreram e às vezes estão até sofrendo muito, porque elas se deixaram iludir por pessoas falsas. E aquelas pessoas foram usadas pelo diabo com o coração que tinham e as prejudicaram. E elas não querem saber. E às vezes as pessoas não ficam atentas para isso. Deixe-me ler aqui alguns versículos, por favor. Vamos no livro de Neemias primeiro. Por favor. Para depois a gente orar. Eu tenho certeza que pode parecer uma pregação sem nenhum sentido, mas eu tenho certeza que ela tem uma importância. Neemias capítulo 2, versículo 11. E um conselho, tá? Tem pessoas que elas têm um problema de ficar expondo a vida delas para todo mundo. Isso é um grande erro. Elas estão passando por um problema, ela fala do problema para todo mundo, para um monte de gente. Elas às vezes têm um objetivo no coração, um propósito no coração, elas saem expondo para todo mundo. Se todo mundo tivesse um bom coração, se todo mundo fosse fiel, se todo mundo fosse sincero, tudo bem. Embora nem todo mundo vai resolver os problemas dos outros. Mas a questão é que, infelizmente, tem pessoas que não são sinceras. Elas são falsas. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender, que Neemias fez, versículo 11: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Está certo? Estava 3 dias em Jerusalém. À noite foi lá ver a situação com poucos homens. Poucos. Por quê? Não tinha mais homens para ir com ele? Tinha, ele era governador. Mas ele certamente pegou alguns que esses daqui eu posso confiar, por enquanto. Depois a gente vai ver em quem mais a gente confia. Inteligência. Inteligência espiritual. Foi lá com aqueles poucos homens, olhou, tal, ficou o quê? Calado. Não falou para ninguém o que Deus colocou no coração dele. Por quê? Porque se ele falasse, ele ia levantar inimigos antes da hora. Então você já foi falado sobre isso. Veja como você conduz a sua vida. Versículo 19. Versículo 17. Então lhes disse, ele falando com os judeus, com quem precisava de ajuda, com quem iria ajudá-lo e quem precisava de ajuda. Então lhes disse: estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio.
e lhes declarei como a boa mão de Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me dissera. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para toda boa obra. Olhe para mim, por favor. Neemias reuniu os judeus e explicou para eles, testemunhou para eles o que Deus tinha feito, abriu as portas para ele ir a Jerusalém. O rei lhe deu todas as condições para que ele fosse. Falou com os judeus: vamos nos reerguer, vamos lutar, vamos levantar a situação aqui. Deus, enfim, deu uma palavra de fé. Em seguida, versículo 19: porém Sambalá, o horonita, Tobias, o servo amonita e Gesem, esses eram os 3 mais endiabrados dali. Quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Eles eram falsos. Eles não queriam, olhe para mim, por favor, eles não queriam ver o bem dos judeus. Eles não queriam ver aquela situação abençoada, aquela situação reconstruída. Eles não queriam. Então que eles imediatamente começaram a tentar trazer confusão. Pô, você está querendo se rebelar contra o rei, como se Neemias estivesse fazendo uma coisa para causar rebelião contra o rei. E Neemias, com toda firmeza, se você ler o livro de Neemias, você vai ver como Neemias foi firme, como Neemias, por um lado, era humilde, era de fé, era um homem determinado, era um homem disciplinado, mas era um homem de discernimento de espírito. Era um homem que não se deixou iludir por todo mundo. Então, nós temos que lembrar disso. Você tem que lembrar disso. Lembre-se que uma coisa é amar ao próximo. Nós temos que amar o próximo. Nós não temos que querer que ninguém vá para o inferno. Nós não temos que querer a destruição de ninguém. Mas também nós temos que entender que estamos no fim dos tempos. E não dá para a gente ficar iludido, achando que todo mundo tem um coração bom, sincero, que quer o nosso bem. Não. Não é assim que funciona. Para a gente terminar, segundo Timóteo, lá no Novo Testamento, aí quando o pastor, você escuta o pastor dizendo: pô, você tem uma empresa, ou um comércio, ou um negócio, ou você tem pessoas que trabalham para você. Aí você vê que o funcionário é falso com você, você está sendo justo com ele, está sendo sincero com ele, está sendo honesto com ele, está procurando agir com justiça com ele, está procurando fazer o que é correto. Você não está fazendo nada do que é injusto, você está procurando fazer o melhor. Você descobre que aquela pessoa é falsa, aí você escuta o pastor dizer: tira, manda embora, tira de lá. Ah, esse pastor não tem amor. Não tem nada a ver com amor, é questão de inteligência. Porque se você permitir, aquela pessoa vai lhe causar muitos problemas. Aquela pessoa vai fazer de tudo, o diabo vai encontrar condições no coração dela, para que ela trabalhe com todas as forças para tentar arruinar lá o seu negócio, arruinar o seu trabalho, dividir o ambiente, corromper quem é sincero, confundir quem está do seu lado, quem é fiel a você, quem é fiel à empresa. Então, quando você diz tira fora, não olha para nada, tira fora, não olha para nada, o pastor não tem amor. É questão de amor, é questão de inteligência, é questão de inteligência. Lá no trabalho eu não sou patrão, não sou empresário, não tenho o meu negócio, mas eu sou empregado. Tem pessoas que elas não são sinceras comigo, vigie com elas, vigie com elas. Eu gosto de almoçar com ela. Então você não é sincero também?
Então você não tem uma sinceridade, seja firme, seja sincero, seja justo, seja honesto. Sabe que a pessoa é falsa com você e você fica lá dando chancezinha para a pessoa? Não, não é isso que tem que fazer. Dá para cortar, corta. Dá para se afastar, se afasta. Tá certo? Não tem sogras. Vai dizer, pô, bicho, está pegando no pé das sogras, isso é uma injustiça, sogra, para sogra não presta, não é isso não. Mas não, tem sogra que é uma bênção, tem sogra que é uma cobra, é ou não é verdade? Tem sogra que é uma bênção, tem sogra que é uma sucuri, é sucuri, né, que abre a boca e engole até um boi. Tem sogra que é sucuri, você vai fazer o quê? Aí você não vê que tem sogras, o filho casa ou a filha casa. Às vezes aquele rapaz é um bom marido, a moça é uma boa esposa. Aquela sogra às vezes não faz tudo para acabar com o casamento? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Oh, claro que tem. Claro que tem. Pô, mas está querendo acabar com o casamento do filho? É. Está querendo acabar com o casamento da filha? É. Não é sogra, é uma sucuri disfarçada de sogra. Vai fazer o quê? Então aquele rapaz, ele tem que ter discernimento. Pô, se depender da minha mãe, ela acaba com a minha família. A moça tem que ter discernimento. Se depender da minha mãe, ela acaba com a minha família, com o meu casamento. Vamos nos afastar ao máximo. É mãe, mas tem que vigiar com ela, tá certo? Está entendendo, sim ou não? E por aí vai. Vamos terminar para a gente orar. Senão a gente vai lembrar de sucuri, o outro vai falar, pô, tem jacaré, tem um monte de coisa por aí, não é verdade? Vai aparecer um zoológico aí na pregação. A gente já foi na sucuri, mas é verdade. Tem sogra que é uma benção, ela quer bem do filho, ela quer o bem do genro. Tem gente que tem um coração bom, tem gente que se deixar arrebenta com tudo. Segundo Timóteo 3, versículo 1. Os males e as corrupções dos últimos dias. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. É o que nós estamos vivendo. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de impiedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também, hein? Qual é a orientação? Foge também desses. Então tem casos que você tem que suportar. É a família, é o trabalho, é incrédulo, vive uma vida pecaminosa, pratica um monte de coisa contrária a Deus, você não segue o que eles praticam, você não pode ser conivente com os pecados deles, você não tem que se assentar na roda dos escarnecedores. Ora, respeito, sinceridade, mas você na sua e cada um na deles, tá bom? Vamos terminar, vamos orar, tá bom? Antes que a gente abra hoje um zoológico, né? Antes que abra um zoológico aí, começa a sair um monte de bicho, né? Tá bom? Fique de pé, vamos falar com Deus, vamos participar da Santa Ceia. Feche os olhos. Veja, olhe para mim, por favor. Veja como você tem vivido. Seja muito honesto com Deus e com as pessoas. Seja muito sincero com Deus e com as pessoas. Não seja fingido nem com Deus nem com as pessoas. Agora tenha discernimento para saber viver com as pessoas. Amém? Feche os olhos. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai.
Estamos no fim dos tempos, Senhor. Os tempos são difíceis. E a corrupção no coração do ser humano a cada dia cresce. A cada dia se torna mais raro encontrarmos pessoas de confiança, pessoas sinceras, pessoas fiéis. A cada dia necessitamos ter mais discernimento de espírito. Se Neemias não fosse um homem firme e não tivesse discernimento de espírito, o diabo usaria os inimigos e aquele grande objetivo seria destruído. Ele não teria conseguido ter bom êxito, porque os inimigos iriam trabalhar com toda falsidade e ódio para destruir tudo ali. Abençoe o teu povo, para que o teu povo consiga discernir que temos que amar ao próximo, mas também temos que ter discernimento para saber viver e não dar às pessoas que têm um coração falso, corrupto, chance de nos causar danos e males.